Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast, e para falar de um assunto seríssimo, falar sobre vulnerabilidade feminina, quanta gente que passa por isso, eu acho que muita gente vai se identificar. A gente trouxe de novo, vocês não vão cansar de ver a cara da Cris aqui. A gente trouxe a Cris para falar um pouquinho sobre isso. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Gabi. Obrigada aqui pela oportunidade de a gente fazer esse bate-papo, que é tão importante, né? É muito importante, Cris. É um assunto sério, é um assunto que ele é muito falado, mas mesmo assim a gente tem que falar muito mais para poder entender essa causa, né? Sem dúvida. Pode falar. Eu acho que, falando de mulheres, né? As mulheres, elas têm aí um desafio muito grande na sociedade, onde elas estão a cada dia alcançando mais espaços, mas as mulheres têm que ter muito bom senso e coerência para ela poder se desenvolver ao lado dos homens, Sim. né? E até para fazer uma denúncia, ela tem que fazer com bom senso e coerência. Com certeza. Que não é aleatório. Ela não pode provocar uma situação para depois ela fazer uma denúncia. Então, precisa estar atenta sobre as questões pessoais delas, né? Mas, para mim, não cabe nem falar só de denúncias. Quando a gente fala de vulnerabilidade feminina, é entender a história de cada mulher. Sim, são N situações diferentes. O de estar sozinha, o de estar sozinha com uma criança. Assim, a agressão, né, não só física, como psicológica também. São N situações que a gente passa, e por ser mulher, torna sim mais difícil, né? Muita gente fala que é o sexo frágil. Eu não sou muito adepta a isso, porque eu acho que mulher é muito forte, sim, só que também dá pra ser uma máquina, né, Cris? Sim, eu também não sou adepta ao sexo frágil, porque eu também não enxergo assim, né? Eu falando por mim. Sou mulher, sou uma mulher de batalha, cresci numa família que minha avó sempre foi muito trabalhadora, teve salão de beleza. Minha mãe mesmo, eu entendo. Muito. Tem um histórico bem bacana da minha avó. Ela trabalhava de sábado até meia-noite, penteando mulheres. E ela terminava, ela ia para casa dela, domingo de manhã era a rotina dela, ir para missa. E o almoço na casa dela no domingo. Ela que fazia o almoço. Nossa. Ela fazia a lasanha, o macarrão e a sobremesa. E a família toda pra casa dela. Então olha que mulher de luta. Ela podia descansar o domingo inteiro. O único dia, né? Não, ela fazia questão de fazer o almoço. Minha mãe também, da educação infantil, 43 anos. Minha mãe tem 75 anos. Também. E agora que ela encerrou com 75 anos de idade. Caramba. Então é uma família de mulheres de luta, né? E eu tenho muito orgulho. E eu também. Eu venho na crença dos valores, do trabalho sério. Eu fiquei viúva, vai fazer 6 anos, com uma filha de 5 anos e 10 meses, quando meu marido faleceu. Ela tinha essa idade. E foi repentino. Nós tínhamos uma vida normal, de um casal que, graças a Deus, a gente sempre se respeitou bastante. E foi muito difícil para mim, porque nos últimos anos, os últimos 7 anos, ele era meu sócio da minha clínica. Então foi o melhor momento, porque eu fazia só o que eu gostava, que era atender paciente e ser gestora e supervisora de uma equipe. E ele administrava. E da noite pro dia, uma dor de cabeça. Ele não tinha nenhum sintoma, somente uma dor de cabeça. Ele ficou 3 dias com uma dor de cabeça muito forte. E eu falei, hoje você vai para o hospital, porque já tá demais essa dor de cabeça. Ele começou a ter uma marcha táxica, que é uma marcha neurológica. E como eu trabalho nessa área da neurologia, achei estranho essa marcha dele, perdendo equilíbrio. Falei, não, você vai para o hospital porque você não tá bem. E levei. E foi diagnosticado dia 3 de julho de 2018. E aí o médico descobriu que ele estava com câncer terminal. Tumor no estômago e na cabeça. E minha vida desabou, né? Da noite pro dia. O médico me falou que ele era terminal, eu não quis falar pra ele, eu cuidei dele até o último segundo. E ele viveu 63 dias. E minha vida mudou muito a partir daí. 2 meses e 3 dias só. A partir daí, que foi 7 de setembro de 2018. Uma data até marcante, né? Foi a data do falecimento dele. E minha vida se transformou de uma maneira muito delicada.
Por quê? Porque eu estava completamente frágil, vulnerável. E, infelizmente, eu tive uma família que me apoiou muito, amigos também, mas eu também tive pessoas que julgou. Que, além de julgar, que queriam se aproveitar da minha fragilidade, né? Tive amigos dentro da minha clínica que me ajudaram muito, que eu tenho muita gratidão a esses amigos. Alguns já foram embora da clínica, mas são pessoas que fizeram diferença na minha vida. Mas eu tive pessoas que me julgavam muito, me discriminavam, tinham preconceitos. Achavam que eu tinha que ser a viúva de preto, triste, arrasada e depressiva pro resto da vida. E que eu não tinha direito nenhum de ser feliz novamente, né? Embora, naquele momento, você não pense em nada. Eu só pensava na minha filha e no meu trabalho. Com certeza. Mas como um escape pra gente se proteger, depois de uns meses que eu estava viúva, meu pai falava, sai com as suas amigas. E eu não tinha vontade de sair. E ele falava, vai com as... E aí um dia eu comecei a ir. Mas muitas pessoas me julgavam, que eu não podia. Nesse momento vulnerável que você teve, você falou que ele administrava a sua clínica. Então, em 2 meses e 3 dias, eu tenho certeza que você ficou mais cuidando dele do que cuidando da clínica. E entendendo de novo como era administrar, né? E não ser só a parte do atendimento. Após o falecimento dele, você já não tinha mais nem seu companheiro de trabalho e nem seu companheiro dentro de casa. Como que foi conciliar a sua vida como Cris pessoa, Cris mãe e a Cris dona da empresa também? Eu vou te falar que eu fiquei 1 ano fora do ar. Foi o maior choque da minha vida. Eu ia para a clínica, porque a gente tem que cumprir com as nossas responsabilidades. Eu não falo obrigação, porque eu nunca entrei na minha clínica como obrigação, mas como uma pessoa responsável por aquilo que eu pratico, que eu tenho muito amor pela minha clínica. Mas eu tinha que estar ali presente como responsável de um ambiente, onde eu tinha que assinar as documentações, eu tinha que estar presente com a minha coordenação, com a minha equipe. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu passei por transtornos emocionais muito grandes, porque eu tinha, como eu falei agora, pessoas íntegras ali dentro comigo, mas também tinham pessoas que não estavam junto. Né? Então, nós passamos, eu, minha equipe, os profissionais, bastante dificuldade ali para garantir o trabalho, né? E depois o tempo foi passando e chegou a pandemia, que foi mais um momento. Foi próximo da pandemia. Foi próximo, 2020. Deus. Foi tudo junto. Foi tudo junto. E aí eu também tinha que ter uma estratégia para lidar com a equipe. Minha coordenação era maravilhosa, graças a Deus. Mas a gente tinha que ter estratégia para lidar com toda essa situação. E o que você fez? Eu fechei a clínica por 3 meses. Depois a gente foi reabrindo no mês de agosto de 2020 aos poucos. E a equipe tinha que trabalhar online. E nem todos os serviços eram possíveis online, porque eu tinha pacientes graves, né? Sim. Paciente neurológico com lesão degenerativa. E eu tinha que dar subsídio para isso. Eu, minha equipe, minha coordenação, a gente conseguiu também superar isso. Mas foram inúmeras superações que eu tive que passar. E aí eu sempre brinco, né? Eu tinha que ter atitude budista, porque o dono de uma empresa, ele não pode sair do eixo. E em alguns momentos a gente sai do eixo. Porque nós somos seres humanos, nós somos né? Seres humanos. E tem gente que testa você, para você realmente sair. Sim. E eu passei por todo esse processo, bem dificultoso. E como por vulnerabilidade. Foi tratar com a sua filha a morte do pai? Então, tratar com ela, eu tive um reencontro com uma enfermeira do hospital esse fim de semana, que eu me emocionei muito quando eu a vi, porque quando eu descobri que o diagnóstico era terminal, eu pedi para a diretoria do hospital que eu queria levar minha filha para acompanhar o processo final do meu marido. Né? E eles se assustaram comigo. Como assim, você vai trazer sua filha aqui? Eu falei, vou trazer. A minha filha precisa participar desse processo de luto. Porque eu estou participando. Até o último dia dele. Vocês não disseram que ele tem 90 dias de vida, 3 meses?
E no fim ele viveu 63 dias, né? Falei, então minha filha vai participar disso? Sim, eu tô pedindo autorização. E eles ficaram alarmados, eles até falavam assim, nossa, você precisa futuramente fazer uma palestra, dar um depoimento disso, porque não é assim que acontece. As mulheres, elas se desesperam. Eu, internamente, eu me desesperei. Eu perdi o eixo. Mas eu tinha uma filha para cuidar de 5 anos de idade. E até um dia uma médica no hospital, ela viu a minha filha lá, que ela foi ver meu marido, ela dava comida na boca dele, porque ele foi perdendo a função motora, né, pelos tumores da cabeça. E a médica falou para mim, Cris, é impressionante a tua sensibilidade, a tua intuição de fazer isso com a sua filha, porque eu perdi meu pai com 10 anos de idade e eu vim a saber do falecimento do meu pai 3 dias depois do falecimento, porque a minha mãe teve medo de me contar. Mas ela tinha 30 anos de idade, era outra época, a mãe quis blindá-la, mas ela falou que ela ficou muito tempo, que ela não conseguia perdoar a mãe por essa atitude. Ela teve que fazer muita psicoterapia para perdoar a mãe. Sim, até porque o ser humano começa a entender o luto quando ele realmente passa por aquilo. Exatamente. Acontece muito de pessoas que... Aconteceu comigo. Eu fiquei sabendo da morte de uma pessoa e aí eu não fui no velório, não vi nada. Então, nós, seres humanos, temos muito isso do visual, de estar presente. E aí, às vezes, eu andava na rua, eu falava assim, nossa, parece, será que é? Aí depois você fala assim, não, gente, morreu já faz tanto tempo. Só que o nosso psique não entende isso. Então, o que você fez com a sua filha, na verdade, foi a proteção que a gente deveria fazer corretamente, de mostrar que existe o luto, que a gente passa por ele, que é uma coisa que, infelizmente, como diz minha avó, é a única certeza que a gente tem na vida, né? É a nossa única certeza mesmo, né? E a Gabriela, eu levava ela para o hospital, e aí tive o relato dessa médica, que eu achei até interessante, mas depois eu tive um processo com isso, né? Que foi difícil para mim, porque eu tratei o luto do meu marido em vida, com a minha filha, ele veio a falecer, e nós estávamos em terapia, porque foi muito doloroso, e ele faleceu em setembro. Em dezembro, a psicóloga da minha filha deu alta para ela. E eu não aceitei. Eu falei, como assim você tá dando alta para minha filha? Ela falou, a sua filha tá completamente tratada com o luto. E o avô dela, que é meu pai, né? Ele tem uma presença muito grande na vida dela. Isso ajuda porque muito. Ele já tinha, né? E ele tá fazendo a diferença para ela. Sua mãe também, você. Então, a sua filha tá tratada. Ela não precisa mais da psicoterapia para tratar essa questão. E eu fiquei em pânico, né? Eu falei, não, a psicóloga tá errada. Eu levei minha filha em outra psicóloga. Aí a psicóloga tratou 2 meses e falou, Cris, a sua filha, quanto ao luto, ela está tratada. Ela está muito bem resolvida. E você não aceitou que Parabéns ela pelo aceitou trabalho. Parabéns pelo trabalho que você fez pela tua filha. E eu aceitei depois, nessa segunda psicoterapia. E a última semana do meu marido, a Gabriela, eu levei ela na terça-feira no hospital para vê-lo. Ele já não estava mais falando. E ela subiu na maca e deu um beijo no rosto dele, saiu lágrimas dele. E ela beijou, abraçou ele. E ela se despediu dele ali. E eu achei muito estranho aquilo. Porque eu não sabia a hora que meu marido viria a falecer. Eu achei aquilo muito forte. E aí eu desci ela e falei, filha, você tá se despedindo do seu papai? Tô, mamãe. Ele vai. Eu falei, mas eu não cheguei a falar, né? Eu só falei que ele ia embora com a vovó dela, que já é falecida a mãe dele, já era falecida a mãe dele. Mas eu não falei a hora, né? Sim. Isso foi na terça. Na sexta, ele faleceu. E aí, eu no sábado de manhã, eu fui buscá-la na casa da minha irmã para ver se ela queria ir ao velório comigo. Ela falou, não, mamãe, eu já me despedi do papai. Eu vou ficar aqui com os meus primos. É muito forte, né? Nossa, que ela se despediu de consciência dela, né? Muito forte. Mas é todo esse trabalho. Sim. Que a gente faz, né? E que eu acho que... Por isso que eu acho que é importante quando uns pais se separam ou se divorciam, ter o cuidado de não praticar alienação parental. É blindar o filho na integralidade, entende? Por quê? Porque uma separação também é um luto.
Com certeza, Também né? é um Porque luto. você não tem mais aquela casa com o papai e com a mamãe. Perde aquele eixo, né, de Perde. família. Mas, se foi decidido pelo casal, não colocar o filho no meio dessa situação. Esses dias eu vi um... E a mulher se renovar e se transformar numa nova condição de vida. Foi o que eu fiz. Sim. Foi fácil pra mim? Não foi. Eu demorei mais de 2 anos. Mas eu tinha que me renovar pela minha filha. Sim. Ou eu vivia, ou eu vivia. Também. E por mim também, né? Você tem que viver. Mas eu tinha um propósito. Eu tinha que viver pela minha filha e pelo meu trabalho, que é a minha clínica, que muitas pessoas ali dependem de mim. Sim. Então eu tinha um propósito. E eu acho que isso é importante a gente falar. Sim. Esses dias eu vi um caso, um relato de um avô falando sobre a neta. É a única neta dele, né? E assim, ele, o avô e a avó é separado. O pai e a mãe acabou de se separar. Então já vem de uma família que tem uma constante separação. E aí a netinha foi perguntar pro vô por que a vovó não mora na mesma casa que o vovô e por que o vovô e a vovó não namoram. E essa menina tem 4 anos. E aí ele sentou com ela e conversou. Graças a Deus ela tem um vô super iluminado, né? O vô dela é maravilhoso. E ele sentou e explicou, né? Olha, eu e a vovó, a gente já namorou, a gente já teve a nossa casa e não sei o que lá. Aí ela olhou e falou assim, a mesma coisa que aconteceu com meu pai e com minha mãe, não sei o que lá. E o vô conseguiu explicar, né? Olha, a mamãe vai morar numa casa, papai vai morar noutra casa, mas você tem o papai e a mamãe, igual você tem o papai, eu tenho o vovô e a vovó. E, graças a Deus, assim, eles são separados, mas o vô e a avó da criança têm uma relação boa. Então, assim, jamais eu vou ouvir ele olhando assim, falando assim, sua avó, sei lá, não presta, ou sua avó não é legal. Não, muito pelo contrário. Eles combinam, conseguem pegar a criança, conseguem divertir com a criança. E lógico que vem as dúvidas, mas ela não é prejudicada com isso. Muitas vezes a gente tem até briga dentro de casa, ou uma separação do pai e da mãe, e o pai coloca a criança contra a mãe, e a mãe coloca a criança contra o pai. Fala, a sua mãe é isso, o seu pai é aquilo. Então, você está do lado de quem? E é muito triste isso, porque isso também gera transtorno psicocomportamental severo. E o filho pode não exacerbar naquele momento, mas pode exacerbar na vida adulta. Sim. Às vezes não consegue se relacionar, ou o filho homem ou filha mulher, não consegue se relacionar com uma pessoa pela situação que viveu numa infância ou numa adolescência com esses pais que se separaram e trataram a alienação parental de uma forma extremamente crítica. E vai gerar um problema no filho lá na frente. Ele não consegue se relacionar com ninguém. Uma criança vulnerável. Exatamente. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, e aqui estamos falando da vulnerabilidade feminina, né? Estou falando da minha história, mas existem outras histórias que a gente precisa ressaltar, que não é só a violência doméstica, a violência moral, mas tem essa questão da mulher viúva, da mulher separada, e o quanto essa mulher tem que pensar nos filhos dela, no legado que ela deixa e no legado que aquele pai que veio a falecer deixou, ou que aquele pai que se separou da mulher, ou a mulher do homem, separou. Separou é para garantir o respeito, é para não ter complicações maiores. E os dois têm o direito de se renovar. Sim. Né? Assim como eu também, eu me renovei. Quando eu estava mais lógico que você teve organizada, você teve todo um período muito complicado. Emocionalmente falando, né? É quando a gente perde uma pessoa muito querida, no seu caso, seu marido, seu companheiro de vida, e vocês... a continuação do amor de vocês é a filha que você tem, e você perde essa pessoa... Eu acredito que na hora você não vai pensar, eu vou ter uma outra pessoa do meu lado. Não vai. Não. Mas depois de um tempo, não só o fato de ter uma pessoa do lado, mas de ter a tua vida ativa novamente, de igual seu pai falou, se diverte com as suas amigas, de entender que foi uma parte, um ciclo que infelizmente acabou, mas a gente não tem, com a morte é uma coisa que a gente não tem o que fazer e você precisa continuar. Exatamente. E aí a mulher vulnerável normalmente vira uma mulher muito forte. Sim. Mesmo depois de passar por toda essa vulnerabilidade. E qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse período?
Então, existem duas questões aí que eu vou te contar, né? Eu tenho uma amiga psicóloga que ela falou pra mim, você se tornou vulnerável pela situação que você foi obrigada a viver, mas você lutou contra essa vulnerabilidade e pelas suas dificuldades que você viveu após esse luto, você se fortaleceu muito e está conseguindo seguir e está deixando um legado dessa boa história do seu marido para sua filha. Sim. E também está construindo seus valores, reconstruindo seus valores nessa nova condição de vida. E tem a mulher que também se vitimiza. Sim. Tem o outro lado que ela falou pra mim, você conseguiu tudo isso, mas tem mulher, Cris, que se vitimiza, por isso que eu queria um relato seu. Falei, um dia eu te dou um relato. E no fim eu tô dando esse relato aqui, né, com você, Gabi. Ótimo, pode dar esse relato. Eu não dei pra minha amiga psicoterapeuta, mas eu tô dando aqui pra você. No podcast, é uma honra. Então, pra mim também é uma honra. Porque a mulher não pode se vitimizar pela nova condição de vida que foi... Por mais que seja difícil. Foi, infelizmente, imposto para ela essa situação de vida. E ela tem que se renovar com aquilo que ela tem nas mãos. Sim. Tem que estabelecer uma força e por um propósito. Meu propósito é minha filha e vai ser até o último dia da minha vida. Sim. E minha clínica, que eu tenho pessoas que precisam de mim ali. E tem um amor ali, né, Cris? Querendo ou não, a clínica é uma construção sua. A clínica é um filho meu de 28 anos, né? Eu tenho um filho de 28. Isso é muito legal. E eu tenho uma filha de 11. Porque a gente realmente trata isso. Eu não tenho filhos. Pretendo ter, mas assim... quando o Naturalizar fez 1 ano, eu quis fazer uma festa de aniversário. Exatamente. Por quê? Porque eu falei assim, gente, parecia que era uma festa de aniversário do meu filho. Porque eu fui ver lembrancinha, eu fui ver decoração, eu fui ver o lugar, eu fui ver o espaço. E eu coloquei, gente, o Naturalizar faz 1 ano. Parecia que era uma criança que tava fazendo 1 ano. Muito bom isso. Mas é porque é uma construção nossa. É tanto amor, tanto tempo dedicado, é tanto trabalho. E numa criança é exatamente isso. É tanto amor, tanto tempo, tanto trabalho dedicado também. Que a gente tem esse afeto. Tem. Então, assim, por mais que inúmeras pessoas passam lá e dependam de você pra isso, a clínica é um filho seu. É um filho meu. Eu tenho um filho de 28 anos que é a clínica Secada. E a minha filha Gabriela, que é o amor da minha vida também. Ótimo nome você escolheu pra ela. Então, Gabriela, nome lindo. Sabe o que é Gabriela? Quem? Você sabe qual que é o significado? Enviada de Deus. Enviada de Deus. Eu vi isso, eu tava no Fleury fazendo um exame. Tava na gestação, acho que tava de 30 semanas. E eu tava entre Gabriela e Mariana. E eu vi os bilhetinhos pendurados. Gabriela, enviada de Deus, Heitor, tinham vários nomes, Bruna. E eu vi e falei, não, é Gabriela. É esse o nome da minha filha. E realmente, muito bom. É um significado muito forte. Muito. E eu gosto muito do meu nome, né? Eu acho lindo. Meu nome é Gabriele. E eu acho engraçado que na minha família, quando eu chego, todo mundo me chama de Gabriela. E aí, uma vez, minha prima veio fazer uma oração pra mim. E nessa oração ela falou assim, prima, eu queria o seu nome inteiro pra colocar na oração. Aí eu mandei, Gabriele Rodrigues Pires. Aí ela... Como assim? 15 anos da sua vida eu te chamo de Gabriela e seu nome é Gabriele. Gente, mas é assim, né? A intimidade faz isso. Eu falei assim, filha, fazer o quê? Né? Não tem problema, eu aceito o Gabriela, o Gabrieli, o Gabriele, não tem problema. É enviada de Deus de qualquer jeito. É isso então mesmo. Não tem problema. Mas, Cris, eu acho que a parte... Falando dessa vulnerabilidade também, eu acho que a parte espiritual conta muito também. Sim. É todo um equilíbrio, né? Eu sou cristã. E acho que nos momentos que eu estava mais vulnerável e mais fraca, a única coisa, o único que eu poderia recorrer seria a Deus. E é triste a gente recorrer mais nessas horas, mas infelizmente o ser humano funciona assim, né? Deveria ser o tempo todo. Mas Deus foi sempre quem sustentou. E por mais que seja vulnerável, era quem estava ali segurando, sabe? No seu momento de vulnerabilidade, teve essa parte com a fé também? Sim. De poder ter esse equilíbrio, né? Porque você tem uma força. Eu cresci numa família cristã. Então, minha avó me levava na missa aos domingos com ela. Uhum. E eu era bem pequena. Eu ia todo domingo. Então, eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Nossa Senhora Aparecida, mas independente de religião. Eu tenho muita fé em Deus. Sim. E quando ele estava partindo... Eu tinha certeza que era para a vida eterna e que a gente estaria conectado de alguma forma, né?
Eu tive alguns momentos, assim, difíceis antes dele partir. Eu tive um dia que eu vivia no hospital com ele até ele partir. E teve um dia que fui para casa para ficar com a minha filha. E eu cheguei, ela estava chorando muito. E eu tenho uma Nossa Senhora Aparecida bem grande. Não sei, me deu uma luz ali. Eu pus ela no chão, a Nossa Senhora. Eu ajoelhei e falei, Gabriela, ajoelha com a mamãe. Vamos apoiar a testa aqui, vamos fazer oração pro seu pai. Porque ele precisa partir em paz. E você vai ficar comigo aqui. Porque a gente tem uma missão aqui para seguir. E eu preciso de você comigo nessa missão. E ela falou, mas eu não vou deixar ele embora, eu vou segurar o pai dele, ele não vai partir. Eu falei, mas ele tem que partir, ele precisa partir com a sua avó, porque ele não pode sofrer. E é aquela história, né? Quando a gente ama de verdade, a gente tem que permitir. Então, nos últimos dias finais, os últimos 20 dias finais dele foram muito dolorosos. E eu fiz muita oração para ele partir, em paz. Então, isso é um momento de fé minha, que me deu muita força. E eu tenho essa força, assim, grande, pela fé. Sim. Tem dias muito difíceis. Ainda hoje tem dias muito difíceis. Mas eu me agarro mesmo na minha fé, nessa espiritualidade maior, pra gente seguir. Pra gente acreditar e não desistir jamais, né? Você trabalha com a saúde, mas eu acredito que o ser humano é todo um conjunto, né? Não tem como você ter uma saúde super equilibrada e seu espiritual... Eu acredito muito no lado espiritual estar equilibrado, né? A gente ter essa busca em Deus e de entregar realmente a nossa vida Sim. a Deus, né? Então, eu acredito que é todo um conjunto, né? A gente tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar do lado espiritual também. Porque, querendo ou não, nos momentos vulneráveis, é isso que vai nos sustentando. É isso. E a gente ser muito positiva, né? Então, isso eu trago da minha avó. Ela, pra mim, é um grande legado que deixou. E a gente ser positivo. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Hoje eu estou com uma dificuldade. Ou financeira, ou pessoal. Mas eu vou me agarrar a Deus, eu vou entrar nesse propósito. Porque eu tenho fé que as coisas vão tomar uma direção positiva. Então, eu sou essa pessoa. Eu não me entrego. Isso é muito eu olho bom. pra frente. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa transmitir pras pessoas. Porque, assim, o mais fácil de tudo é a gente se vitimizar. E dizer, ai, coitada de mim, ai, eu não tenho nada, ai, eu não posso fazer pela minha filha. Não é possível, não dá pra ser assim, porque eu sou o exemplo dela. E ela está me analisando. E eu não quero ser essa pessoa. Né? Sim, ela vai ser um reflexo seu. E ela já é, porque tem dia que eu trabalho muito, eu falo, você entende, mamãe, que hoje eu tô trabalhando muito? Você me desculpa. Ela, mamãe, não pede desculpa, não. Eu adoro te ver trabalhando. Então já é. Ai, eu quero que minha filha fale isso um dia pra mim, porque eu amo sair para trabalhar. E olhem que eu fico até meio assim, às vezes, eu falo, meu Deus do céu, ela é bem evoluída de falar isso pra mim. Vem cá, mamãe, vamos trabalhar junto. Ela vai entrar no meio da política, então. Se ela já tá indo nesse caminho, assim, ela vai lutar pelos direitos das pessoas. Pelos direitos das pessoas, sim. Da política, eu não sei, porque a política é uma vertente que, assim, a gente defende causas, né? Então, sim, com certeza. Eu não sei qual vai ser o trabalho dela, mas... Ontem ela estava comigo, num evento, ela participou. Me ajudou, cadastrou pessoas. Ela participa também dos trabalhos sociais que eu faço vários trabalhos sociais, com idosos, com crianças. Ela me ajuda a levar as coisas que a gente consegue angariar. Sim, então ela é já bem tá bacana. Muito presente na sua vida, né? Ela faz trabalho social comigo já. Isso é muito bom. Ela tem que sensibilizar, né? 11 anos e tem já 11 faz anos. Trabalho porque social. O que eu não quero? Eu não quero criar uma filha pro mundo, mostrando pra ela que o mundo é só cor-de-rosa e colorido. Ela tem que entender as adversidades do mundo, como né? Diz, a vida não é um morango. A vida não é um morango. Então, eu quero ensinar isso pra minha filha, que a vida tem adversidades e eu quero criar ela para esse mundo. Sim. Porque assim como o pai dela faleceu de repente, a gente não sabe para nós o que pode vir a acontecer. Então, eu quero que ela seja uma pessoa fortalecida para entender as adversidades e ter autonomia. Né? Com certeza ela vai ser, viu? Dá para perceber. E, Cris, voltando a falar dessa vulnerabilidade feminina, no que você acha hoje que a mulher mais sofre com isso?
A mulher sofre muito preconceitos, discriminações, sofre. Porque eu sofri como viúva. Eu imagino uma mulher aí numa condição de que ela não tem o seu negócio próprio, não tem o seu trabalho. E aí eu venho para dizer para as mulheres, trabalhem. Sejam empreendedoras de si mesmas. Seja empreendedora da sua vida. Mesmo que for para fazer trabalhos bem micro, mas que ela possa comprar um batom com o dinheiro dela, entendeu? Para que ela tenha um pouquinho de autonomia. Saia um pouco da zona de conforto. Uma independência, né? Ter uma independência, um pouquinho. Um pouco de independência financeira. Se ela não tiver condição de tempo de se dedicar, porque ela tem um filho para cuidar, mas que ela realmente empreenda em si própria. Na saúde mental, nas condições pessoais dela, para ela sair da zona de conforto. Porque, senão, o preconceito e a discriminação, ele realmente se torna uma barreira que a mulher não consegue sair desse ciclo, que ele é destrutivo. E o que você fez para sair desse ciclo de vulnerabilidade? Trabalhei. Quando meu marido faleceu, eu enfiei a cara mais ainda no trabalho. Cuido da minha filha. E tento me desenvolver em tudo aquilo que eu acredito. Para você voltar a sair, voltar a se relacionar no meio social mesmo, você falou que você ficou 1 ano, né, vivendo esse luto, mas... Na verdade, eu fiquei muitos anos vivendo esse luto. E eu vou te dizer, hoje eu tenho uma pessoa, depois de 2 anos que meu marido faleceu, eu reencontrei um amigo, que ele era meu amigo. E que a gente fazia trabalho social e meu marido também fazia junto trabalho social. Eu nunca olhei para ele como um homem bonito, interessante, nada disso. Eu olhava para ele como meu colega no trabalho social. Tanto é que a gente encontrava, eu, meu marido, ele encontrava no trabalho social, a gente ia embora, tchau, tchau, tudo de bom. Nunca olhei. 2 anos depois que meu marido faleceu, eu reencontrei ele. Eu estava com 2 amigas almoçando e ele chegou. E aí começou a conversar. Nossa, Cris, como é que você tá? Você tá superando? Tô superando. E você tá bem? Ah, eu tô divorciado faz algum tempo, mas não é fácil. Eu tenho um filho. Poxa, também é um luto, né? Ele falou, é um luto, Cris, porque eu não queria, mas não deu certo, tentei voltar, não deu certo. Entende? Sim. E aí a gente começou a se relacionar. A gente tava amigo de novo e começamos a se relacionar devagar. Tanto é que pra mim foi difícil. Pra minha filha eu falava que era meu amigo, que eu não conseguia ainda assumir, né? E hoje a gente está junto há 3 anos e foi um presente na minha vida. É uma pessoa trabalhador como eu, que isso para mim importa bastante. Isso também importa bastante. Muito, para mim importa muito. Não, nossa, se for sentado, encostado, para mim não dá. E é uma pessoa que cuida bem do filho, tem suas responsabilidades, porque a gente olha tudo. Né? Eu já não sou mais uma menina de 20 e poucos anos, então eu sou uma mulher bem mais velha. E a gente observa tudo, né? Mas eu tô me reconstruindo. E de vez em quando acontece de eu lembrar do pai da minha filha, porque as superações ainda acontecem. Não é da noite pro dia. E você não vai apagar da sua vida, porque foi uma parte linda que você viveu com ele. Então, você vai conviver com esse luto, vai conviver com as lembranças. Eu acredito que pro resto da vida, porque, querendo ou não, foi o que eu te falei, a sua filha é o fruto do amor de vocês. Então, não tem como apagar. Não tem como. Foram 15 anos juntos, né? São 15 anos, não é pouco tempo. Mas a pessoa que eu estou hoje, ele também respeita isso. Isso é muito importante. Essa minha individualidade, também respeita essa história. E isso me faz eu admirar mais ainda ele. E você falou sobre ele cuidar, tem as responsabilidades dele, né? Que você olha num todo, né? Na sua clínica você trata também sobre essa alienação parental? Sim, nós temos psicoterapeutas ali que praticam desafios com famílias que são separadas ou divorciadas. E tem muita alienação parental. Muita. E para tratar disso? É muito delicado. É muito difícil. Porque tem que tratar o pai, a mãe, fazer eles entenderem também que eles se separaram para não ter desrespeito dentro de casa e para isso não gerar problema para um filho, né? E tem pais que realmente têm
muita dificuldade de lidar com isso. E coloca o filho no meio do problema. O que eu acho gravíssimo. Gravíssimo. Então, eu acho que às vezes até a mulher ela tem que ter um pouco mais de bom senso, discernimento, porque a mulher ela trata a vida de maneira afetiva, emocional e racional também. Então, se o homem não tem o discernimento, a mulher poderia ter um pouco mais, mas a gente vê às vezes que o homem tem mais que a mulher. Sabe? É muito maluco. Então, a gente trata a alienação dentro da clínica assim, é bem delicado. É que é um assunto complicado, né? A criança ela já tá naquela formação, então você vê os 2 primeiros setênios, que normalmente é onde mais acontece os divórcios, né? Nos 2 primeiros setênios da vida da criança. E ali ela tem o primeiro setênio, que é muito ligado à mãe, o segundo setênio é muito ligado ao pai, e na verdade nesse segundo setênio o pai não está. Porque na maioria dos casos a criança fica com a mãe, né? Mãe. E aí essa briga, essa alienação causa um déficit enorme na vida dessa criança, porque não tem aquela figura paterna presente, né? Sim. E como que essa figura paterna pode ser presente nesse caso? Então, se a mãe não se coloca como vítima, ela permite que o pai esteja presente. Agora, se a mãe se vitimiza na condição dessa separação, ela estabelece para o filho que ela é a pobre coitada, a mãe que foi deixada, e ela gera problemas psicoemocionais severos no seu filho, graves. E ela estabelece uma barreira para que esse pai não entre nessa relação. Por isso que é importante a força da mulher, a força feminina, que é aquilo que eu mais gosto de falar. Por quê? Porque eu tive uma quebra, eu me tornei viúva, e acabou, ele não vai voltar. Uhum. E aí? Eu tenho que viver, e eu tenho que viver. Acabou. Então, por isso que às vezes eu não aceito muito essas questões e eu procuro fortalecer mulheres para que elas não se coloquem na condição de vítima pela separação, para que elas também sejam um bom legado desse filho e deixa este pai que está vivo estabelecer uma conexão com o filho. Mesmo se for uma condição onde esse pai teve inúmeros fatores negativos para acontecer a separação. Então, aí é que eu digo, mulher, conte sua história, porque cada mulher tem a sua história. Sim. Né? Então, para a gente não cometer julgamentos, eu só procuro tentar fortalecer as mulheres, para que elas não se vitimizem, para que elas se fortaleçam mesmo diante das histórias ruins, destrutivas que elas viveram, mas pensando no seu filho, no seu legado. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando assim, como o marido é péssimo, mas como o pai é maravilhoso. Porque são relações diferentes, né? Talvez não deu certo com a mãe da criança, que é uma pena isso, mas ele tem aquele filho, ele tem amor por aquele filho e é fruto dele. Então, é o dever, não vejo como uma obrigação, porque da mesma forma que você foi para sua clínica quando o seu esposo faleceu, e você foi com amor porque você tinha responsabilidade, um pai vai cuidar e vai continuar ali com o seu filho, não por obrigação, mas por amor, por responsabilidade. Ele colocou uma criança no mundo. Exatamente. Então, ele tem que estar ali presente, ele tem que demonstrar o seu amor, o seu carinho, o seu afeto para aquela criança, para que depois ela não tenha... na escola começa a aparecer alguns sinais, depois na vida adulta, são adultos frustrados também. Então, é um prejuízo a um prazo enorme, a longo prazo. Enorme. E se a mãe não estabelece uma conexão que não seja de vitimização e sim de força, ela traz um prejuízo grande para esse filho, a mulher. Então, a mulher precisa se tratar, se cuidar e dar continuidade à vida dela e tratar esse legado positivamente, para não gerar um filho transtornado e frustrado na fase adulta. Sim. Isso é muito importante de falar muito. Também, né, Cris? E é bom que as pessoas saibam que na sua clínica tem um tratamento para isso. Tem a psicoterapia, que eu sou apaixonada. Existe terapia é vida. Pra mim, vida, é vida. Qualquer resposta você vai achar na terapia. É maravilhoso. Porque
além de tratar as nossas relações, né? De ajudar no desenvolvimento também, né? A gente falou no episódio passado sobre a pessoa com deficiência, a terapia vai ajudar tanto aos pais a entenderem aquilo lá, a criança a entender o que tá passando. Mas, gente, no dia a dia a gente precisa de uma terapia em dia. Em dia. Eu também tenho mães atípicas. Sim. Que ficam sozinhas com seu filho com deficiência. Isso é uma vulnerabilidade. E eu tenho mães, é uma vulnerabilidade gigantesca, são mães maravilhosas que superaram as barreiras e estão aí, se apresentando no mundo e falando, olha, eu sou mãe atípica, eu fiquei com meu filho e eu tô aqui, ó, com força total seguindo. Sim. Então é importante a gente falar dessas vulnerabilidades todas, né, da mulher. Sim, e as pessoas, normalmente as mulheres reclamam, né, que não tem uma rede de apoio, mas hoje existe muito... Calma, só um minutinho. Hoje existem muitos grupos no Facebook que são de mães atípicas e elas se encontram, elas têm todo um cronograma, Sim. tem eventos, tem um apoio realmente à outra, né? Então, assim, se você não tem na sua família, vamos usar a rede social para uma coisa que realmente funcione, né? Para uma coisa do bem. No Facebook tem muito grupo, gente, muito, muito grupo mesmo. E as pessoas hoje estão se unindo para isso. Então, a mãe os pais, né, que são da minha amiguinha que tem síndrome de Down, eles estão em grupo de Facebook, e eles começam a conhecer histórias de outras crianças também. E aí a Manuela, ela vai crescer sabendo que ela não tá sozinha, sabe? Então, é uma comunidade lá no Facebook que tá crescendo e que se ajudam. Exatamente. Então, esses dias ele comentou, uma criança tá passando por tal necessidade, e aí? O que a gente vai fazer para poder ajudar isso? Sabe? Vai precisar de uma cirurgia, precisa fazer uma vaquinha. Meu, as pessoas se ajudam. É só a gente saber usar também. Então, fazer conexão positiva, né? Sim. Conspirar positivamente na vida. Com certeza. Muito importante, eu acho. É isso que importa. É isso que eu acredito. Eu também, muito Cris. Bom. E eu acho que a gente tem que usar a rede social para umas coisas que prestam, né? Eu acho. Porque é muito tempo... Se não for para agregar, Sim. nem vou colocar nada. Tem uma psicóloga, a Karina, ela é muito boa, pretendo trazer ela aqui no Naturalizar. Ela tá com um projeto incrível, que é ela e mais uma pessoa que elas vão na escola e elas trabalham esse psicológico das crianças, né? Ela é um amor de pessoa. E ela estava conversando comigo e ela falou a seguinte frase: as pessoas hoje buscam dopamina barata. Que é ficar o dia inteiro passando o dedo aqui na tela. Difícil. E aí você fica feliz momentaneamente, porque o tempo passa, os problemas não são resolvidos, mas ficam ali de lado, o tempo passou, hoje eu não posso fazer mais nada mesmo, amanhã eu resolvo. Então, é uma dopamina barata. E não usa pra algo útil. Sem relação social, né? Sem uma relação social. Deus. Então, a Karina tava falando sobre isso, que é a psicóloga que eu super recomendo. Ela fala muito sobre essa dopamina barata, né? E é engraçado, porque ela foi lá no salão, enquanto fazia a unha, a gente batia um papo, e esse era o nosso assunto, né? Sobre a dopamina barata. Porque hoje as pessoas passam o dia inteiro rolando o celular, vendo vídeos rápidos, que não pode mais ter, 10 segundos, que cansa. E não usa para algo útil. Então, eu sou muito a favor do network, né? Tanto que a gente tem o Naturalizar Network também, que é para juntar pessoas do bem. Sou a favor desses grupos de Facebook, as pessoas se ajudam muito. Eu acho incrível também. Eu acho muito legal. Porque a gente precisa propagar o bem, cara. E se a rede social tá aí para isso, vamos ajudar, né? Vamos usar para fazer o bem. Exatamente, para agregar valores, né? Senão, sim. Fora isso, para mim não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Como eu te falei, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Então, o que eu puder ajudar, eu vou contribuir. O que não, se eu não souber fazer, eu não puder, eu também vou ficar quietinha no meu espaço. Com certeza. Porque se a gente não sabe fazer, a gente não atrapalha quem sabe. Não atrapalha, exatamente. Isso é ótimo. E, Cris, para poder te procurar, deixa seu @, suas redes sociais, para as pessoas te acharem. Deixo sim. A minha rede social é @secatocris. É o CECCATO, Cris, e @clinica.secato, que é da minha clínica, se alguém precisar de psicoterapeuta. Também indico constelação familiar em casos mais críticos, e que eu acho que é interessante. Você também trabalha com uma terapia holística. Sim, é bem interessante também. E é isso, que eu puder contribuir, estou aqui com vocês sempre. Eu acho ótimo, gente. Aqui a gente tá para aprender, para conversar. Eu aprendi bastante nesses 2 últimos episódios.
tem muita coisa que a gente não sabe, né? A gente não é dono de todo saber. Nossa, com certeza. E a gente precisa de pessoas para poder nos orientar, nos capacitar a fazer cada vez mais o bem, né? Sem dúvida, Gabi. Eu acho que isso é muito importante. A gente tá conectado ao mundo, né? E sempre aprendendo todos os dias. Com certeza, Cris. E só mais uma coisa rapidinho. Eu sempre peço para deixar uma frase, algo que possa inspirar quem tá assistindo. Você pode deixar a sua? Posso acreditar em si próprio e praticar a vida com amor. Maravilha, Cris. Muito obrigada, viu, por vir aqui, por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento e por estar levando notícia boa e conhecimento para as pessoas que estão assistindo. Obrigada, Gabi. E muito obrigada a você que assistiu todo esse episódio. Com certeza foi muito bom aprender um pouquinho mais sobre esse ser vulnerável e aprender com a vulnerabilidade também, né? O que você precisar de ajuda, chama a Cris no @ do Instagram. Com certeza vai ter um prazer em te ajudar imenso. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Labelle Ewe, que nós estamos com um lançamento incrível do Body Splash. Você já pode pedir o seu. Em qualquer Instagram meu, tem um link na bio e você pode fazer o seu pedido por lá. Também quero agradecer a GJA, que tem uma confecção de roupa lindíssima, criativa e alegre para poder deixar seu dia ainda mais colorido. Também quero agradecer a Concept Beauty, onde eu atendo junto com o Naturalizar, e nós estamos aqui para realçar ainda mais a sua beleza. E a Rose, nutricionista que cuida da minha saúde, ela pode transformar a sua vida, viu? Um beijo!